Olá, amigos. Aqui é o Martim falando. Por favor, assistam a este episódio até o final. Neste episódio, discutiremos 3 tópicos muito importantes. Mudança de postura de Biden em relação à Arábia Saudita e de ameaças a calorosas saudações ao príncipe herdeiro. Apelo de Erdogan no G20 atendendo às exigências russas para reviver o acordo de grãos. Confronto da OTAN, Rússia sai do acordo de grãos, a Turquia assume e o que vem a seguir. Tópico número 1. O presidente Joe Biden e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, tiveram uma reunião durante a cúpula do Grupo de 20 na Índia. O encontro ocorreu no contexto das discussões entre líderes mundiais sobre o desenvolvimento de uma rota de transporte que conecta a Índia, Oriente Médio e Europa. Essa reunião contrasta com o encontro anterior entre eles em 2022, que recebeu críticas devido a uma demonstração pública de camaradagem entre os dois líderes, simbolizada por um toque de punho. Vale ressaltar que o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman enfrentou acusações de envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, um ato que o presidente Biden condenou veementemente. No entanto, eventos globais recentes, como o aumento nos preços da energia provocado pela invasão da Ucrânia pela Rússia, levaram a uma mudança na estratégia diplomática. O principal objetivo desta reunião foi incentivar a Arábia Saudita a aumentar sua produção de petróleo. O assassinato de Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul tensionou as relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Este incidente coincidiu com a divulgação de um relatório anteriormente classificado que revelava possíveis vínculos entre certos funcionários sauditas e os responsáveis pelos ataques de 11 de setembro. Apesar dessas tensões e controvérsias, a administração Biden tem buscado ativamente esforços para alinhar a Arábia Saudita com a coalizão internacional que se opõe às ações da Rússia e também tem explorado oportunidades para a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel. A recente reunião entre o presidente Biden e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman levanta diversas perspectivas e questionamentos. O que vocês pensam sobre esse encontro diplomático e suas implicações? Por favor, fiquem à vontade para compartilhar suas opiniões e insights na seção de comentários abaixo. A reunião entre o presidente Biden e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman na cúpula do Grupo de 20 na Índia representa um evento diplomático significativo. Ela destaca a evolução da dinâmica das relações internacionais, especialmente no contexto da segurança energética e estabilidade regional. Um dos aspectos mais visíveis desse encontro é a aparente mudança no tom da interação entre os dois líderes. A reunião de 2022, marcada por um toque amistoso de punho, gerou críticas e controvérsias, dadas as sérias acusações em torno do envolvimento do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O presidente Biden havia sido enfático ao condenar esse ato e prometer responsabilização. No entanto, a recente reunião parece ter trazido um grau de cordialidade de volta à relação, sinalizando uma mudança na estratégia diplomática. A mudança na abordagem diplomática pode ser atribuída, ao menos em parte, ao contexto geopolítico mais amplo. O cenário energético tem sido marcado por disrupções significativas devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, o que levou a um aumento nos preços do petróleo e gás. Essa situação tem levado os Estados Unidos e seus aliados a buscar formas de estabilizar os mercados energéticos globais. A Arábia Saudita, como um dos maiores produtores de petróleo do mundo, desempenha um papel crucial nesse esforço. Portanto, o principal objetivo da reunião foi persuadir a Arábia Saudita a aumentar sua produção de petróleo para amenizar a crise energética. O assassinato de Jamal Khashoggi dentro do consulado saudita em Istambul havia tensionado as relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. Além disso, a divulgação de um relatório classificado implicando certos funcionários sauditas em conexões com os sequestradores do 11 de setembro acrescentou complexidade à relação. Esses fatores levantaram dúvidas sobre o futuro dos laços entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. No entanto, a administração Biden adotou uma abordagem pragmática, reconhecendo que a Arábia Saudita continua sendo um importante ator regional com quem a cooperação é essencial, especialmente nos esforços para contrabalançar a influência russa e promover a estabilidade no Oriente Médio. No contexto regional mais amplo, os Estados Unidos também têm trabalhado para promover uma relação mais próxima entre a Arábia Saudita e Israel.
A normalização dos laços entre essas duas nações representaria uma conquista diplomática significativa. Sugere-se que tal normalização possa contribuir para a estabilidade regional e potencialmente remodelar o panorama geopolítico do Oriente Médio. A administração Biden tem se envolvido ativamente na facilitação de diálogos e medidas de construção de confiança entre a Arábia Saudita e Israel, embora o progresso nessa área tenha sido gradual e complexo. Como em qualquer engajamento diplomático dessa magnitude, há opiniões divergentes sobre a recente reunião entre o presidente Biden e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Alguns veem como um movimento pragmático, reconhecendo o realpolitik das relações internacionais, onde os estados frequentemente se envolvem com parceiros, apesar de preocupações éticas. Outros podem ver como um compromisso de princípios, especialmente diante de condenações anteriores de violações de direitos humanos e do caso Khashoggi. A reunião também levanta questões sobre a eficácia do engajamento diplomático no enfrentamento de desafios globais complexos. As negociações diplomáticas, como a entre o presidente Biden e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, podem levar a mudanças significativas e soluções para questões prementes, ou arriscam legitimar ações que deveriam ser fortemente condenadas. Além disso, as dinâmicas em evolução no Oriente Médio, incluindo a possível normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, levantam discussões sobre os benefícios e riscos dessa evolução. Como isso pode afetar a estabilidade regional, segurança e o equilíbrio de poder no Oriente Médio? Em conclusão, a recente reunião entre o presidente Biden e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman reflete a natureza intrincada da diplomacia internacional. Ela destaca a interação entre interesses geopolíticos, considerações éticas e a busca pela estabilidade regional. Os resultados da reunião e os desenvolvimentos subsequentes nas relações entre Estados Unidos e Arábia Saudita, bem como no Oriente Médio em geral, continuarão sendo objeto de escrutínio e debate. O que vocês acham desse encontro diplomático, suas implicações e as questões mais amplas que ele levanta? Por favor, compartilhem suas opiniões e insights na seção de comentários. Tópico número 2. Pedido de Erdogan à cúpula do G20 e atender às demandas russas para reviver acordo de grãos. Durante a cúpula do G20 em Nova Delhi, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan está defendendo a retomada da iniciativa de grãos do Mar Negro, que facilitou o envio de grãos da Ucrânia e ajudou a estabilizar os preços mundiais de alimentos. Os esforços de Erdogan para persuadir os líderes do G20 a apoiarem as demandas da Rússia enfrentam ceticismo dos aliados da Ucrânia nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, isso destaca os desafios que Erdogan enfrenta ao manter um equilíbrio delicado após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Apesar de suas recentes conversas com o presidente russo Vladimir Putin, Erdogan não teve sucesso em convencer a Rússia a voltar ao acordo. A Turquia está propondo aos líderes mundiais que a cobertura de seguros para exportações de alimentos e fertilizantes russos seja facilitada pela Lloyds of London e que a Rússia seja reconectada ao sistema SWIFT para pagamentos internacionais. Essas discussões foram reveladas por autoridades turcas que preferiram permanecer anônimas devido à sensibilidade do assunto. É esperado que os membros do G20 solicitem entregas sem restrições de grãos, alimentos e fertilizantes da Rússia e da Ucrânia. O acordo é visto como crucial para atender a demanda em países em desenvolvimento, especialmente na África, ao mesmo tempo em que condena quaisquer ataques militares à infraestrutura relevante. Os Estados Unidos e seus aliados rejeitam as alegações da Rússia de que as sanções estão restringindo as exportações agrícolas de Moscou e até agora têm resistido aos apelos para amenizar as restrições. Vários diplomatas europeus observaram que a Rússia rejeitou um compromisso proposto pela ONU, que sugeria o estabelecimento de uma subsidiária do Banco Estadual do Setor Agrícola sancionado, o Roselcosban, e permitindo seu acesso ao SWIFT. A Turquia levanta frequentemente a questão das negociações de grãos durante as reuniões e está buscando ativamente um consenso para reviver o acordo, como afirmou um oficial indiano. A incerteza em relação ao futuro dos suprimentos de grãos de um dos maiores exportadores do mundo tem levado a semanas de volatilidade nos preços globais do trigo, exacerbada pelos aumentos das hostilidades na região do Mar Negro. As autoridades turcas afirmam que suavizar algumas sanções é crucial para reviver o acordo, já que a Rússia afirma que as sanções existentes limitam sua capacidade de importar equipamentos agrícolas.
O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, criticou a suposta generosidade da Rússia ao oferecer 1 milhão de toneladas de grãos para países africanos, considerando que o Acordo do Mar Negro já forneceu mais de 30 milhões de toneladas de exportações para nações vulneráveis. Além disso, a Ucrânia tem realizado discussões com a Romênia e a Bulgária sobre uma rota marítima alternativa que passa pelas águas territoriais romenas. No entanto, essa rota proposta abordaria apenas parcialmente a demanda existente. No geral, este tópico levanta várias considerações e nos faz refletir sobre as possíveis consequências de apoiar ou se opor à retomada da iniciativa de grãos do Mar Negro. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Tópico número 3. Confronto da OTAN, Rússia retirar-se do acordo de grãos, Turquia assume, o que vem a seguir? O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, expressou preocupação da OTAN com a decisão da Rússia de retirar-se do acordo de grãos do Mar Negro. No entanto, ele acolheu os esforços da Turquia para restabelecer o acordo. Stoltenberg enfatizou a necessidade de acabar com a guerra na Ucrânia, que já dura mais de 18 meses, para garantir o transporte seguro de grãos. Em 17 de julho, a Rússia suspendeu sua participação no acordo de grãos mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, citando supostas violações por parte do Ocidente. A Turquia tem trabalhado para reviver o acordo, e o presidente Recep Tayyip Erdogan expressou otimismo em alcançar um resultado positivo após se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, reconheceu e elogiou os esforços da Turquia nesse sentido. Apoio à Ucrânia e consequências potenciais. Stoltenberg enfatizou a importância de apoiar a Ucrânia, que tem sofrido os efeitos do contínuo conflito com a Rússia. Ele enfatizou que uma vitória de Putin na Ucrânia seria prejudicial para os ucranianos e representaria uma ameaça significativa para a OTAN. Stoltenberg alertou que tal resultado enviaria uma mensagem de que líderes autoritários podem alcançar seus objetivos através da força militar. Para evitar isso, ele enfatizou a necessidade de investir em defesa e fornecer apoio à Ucrânia. Stoltenberg expressou sua gratidão pelo apoio fornecido pelos membros da UE e pelos aliados da OTAN. Preocupações sobre o território romeno. Stoltenberg abordou a situação na Romênia, após a declaração do ministro da Defesa de que restos de um drone aparentemente usado em ataques russos ao porto ucraniano no rio Danúbio foram encontrados em território romeno. Embora ele tenha reconhecido a descoberta, Stoltenberg afirmou que atualmente não há informações que impliquem ataques intencionais da Rússia. A OTAN aguarda os resultados de uma investigação em curso para esclarecer os detalhes. Como membro da OTAN, um ataque à Romênia acionaria o princípio da defesa coletiva da aliança, podendo levar a um conflito mais amplo. Conclusão e perspectiva do público. Em conclusão, a OTAN condenou a retirada da Rússia do acordo de grãos do Mar Negro e expressou apoio aos esforços da Turquia para reativá-lo. A organização enfatiza a importância de pôr fim ao conflito na Ucrânia para garantir o transporte seguro de grãos. Além disso, a OTAN enfatiza a necessidade de apoiar a Ucrânia e impedir uma possível vitória de Putin, o que poderia ter implicações significativas para a OTAN e para a estabilidade regional. A situação na Romênia, onde foram descobertos restos de um possível drone usado em ataques russos na Ucrânia, também está sendo monitorada. Levando em consideração esses desenvolvimentos, convidamos o público a compartilhar suas opiniões e perspectivas sobre esse tema. Como você avalia a retirada da Rússia do acordo de grãos e os esforços da Turquia para restabelecê-lo? O que você pensa em relação ao apoio à Ucrânia e às consequências potenciais de uma vitória russa? Por favor, compartilhe suas opiniões na seção de comentários abaixo.